Oi, gente. Vim aqui para me dirigir ao segundo período do curso, colocar alguns pontos para auxiliar vocês na leitura e na elaboração da síntese, né, do nosso fichamento do texto 2, Filosofia de Políticas, parte um, tá? Eu vou colocar aqui alguns elementos que eu elejo como os mais importantes. É claro que a gente não tem condição de gravar 2, 3 horas de aula, porque, enfim, a gente sabe que a gente não tem dados suficientes para fazer esses textos enormes, esses vídeos enormes, né? Então, eu vou tentar ser o mais objetiva possível aqui e colocar os pontos que eu aqui anotei como os mais importantes, né? Para vocês elaborarem aí o trabalho. Entrega na sexta-feira, dia 2, tá? Bom, o que o texto fala, né? O texto da Marilena Chaui faz parte do livro Convite à Filosofia. É um texto de iniciação à filosofia, mas que traz muitos elementos. É um texto que vale a pena ter, e nem que seja digital. O livro inteiro é importante, né? Selecionei apenas uma pequena parte do texto da Marilena Chaui. O que é importante a gente trabalhar? 3 aspectos, né, do texto. Primeiro é o retrato da experiência grega, né, como berço do nascimento da política, e como a política é resultado também do nascimento da razão e da filosofia. A política nasce da filosofia também, né? Depois a experiência romana, e como a experiência romana vai se diferenciando da experiência grega, especialmente a partir da figura do imperador, do cônsul, dos cônsules, né? E aí é uma grande diferença em relação à experiência grega. E como essa experiência romana vai servir como base para o terceiro ponto, que é a relação entre o cristianismo e a política. Como que a política foi pensada, como que o Estado foi pensado na Idade Média. Então, você tem a experiência grega, a experiência romana e a política na Idade Média, como é que ela foi pensada. Essas são as 3 partes essenciais do texto que vocês devem atentar para discutir, tá bom? Primeiro, na parte 1, sobre a experiência grega, né? Se fala muito que a Grécia é o berço da política. É o berço da política, mas a política ela é resultado, a discussão sobre política na Grécia, principalmente por Aristóteles e Platão, ela é resultado de uma discussão mais geral sobre o mundo, sobre a formação do mundo, sobre a composição do mundo. Os gregos foram aqueles primeiros que entenderam o mundo a partir de uma racionalidade. Os gregos iniciaram a ideia da razão humana para interpretar o mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mundo agora ele precisava ser visto como organizado, como regido, não por determinações divinas, não por leis divinas, mas era importante que o homem compreendesse que o mundo era regido a partir de determinações biológicas, determinações naturais. Então, quando os gregos começaram a observar que a chuva não era uma concessão divina, a chuva era resultado de uma série de fenômenos naturais. Então, a razão humana permitia ao homem conhecer o funcionamento da natureza. Isso se aplica também ao funcionamento das sociedades humanas. Então, era importante entender a organização das sociedades também a partir de uma lógica interna de cada sociedade. Não era mais a compreensão das leis naturais, das leis sociais, como concessões divinas. Então, os gregos abandonaram essa ideia de que eram os deuses que determinavam os rumos das coisas e do mundo. Eles começaram a entender que a natureza tinha uma organização própria, biológica, né?
de ecossistema próprio. E também a própria organização social tinha leis de funcionamento próprio. E aí, é por isso que se diz muito que a razão é que funda a política. Porque foi a partir do entendimento racional do mundo, de que o mundo era regido por leis próprias e não por leis divinas, é que a política pôde ser entendida. E aí a política vem aí como um valor positivo. A política nasce nos gregos como um valor positivo, como um valor de, como a gente falou na última nosso encontro de terça-feira, a política, ela é um bem, ela era vista pelos gregos como algo positivo para organizar a sociedade, para fazer com que o caos dos conflitos humanos fossem organizados socialmente, fossem limitados por leis, né, para que os homens obedecessem a uma determinada legislação de regras e não mais fossem reféns aí das suas vontades pessoais. Então, a lei surge como resultado da política. A política cria a lei para organizar a vida social, determinar o que deve, o que não deve ser feito, o que pode e o que não pode ser feito na sociedade, para que os homens consigam viver melhor. Então, a política tem um valor muito importante para os gregos, porque era a política que organizava a sociedade. Era a política que fazia com que os homens, com que os conflitos entre os homens fossem aí harmonizados, vamos dizer assim, e os homens conseguissem viver em sociedade e tomar decisões coletivas. Então, a política é muito importante para os gregos, porque ela se funda na razão e na capacidade que o homem tem de se organizar. Eu não vou pedir para vocês, não precisa colocar, né, que vocês detalhem a filosofia de Platão e Aristóteles. Eu só quero que vocês percebam que Platão e Aristóteles estavam ali discutindo sobre a capacidade que a política tem de organizar as sociedades e que esses autores entendem a política de uma maneira positiva, né? Que era necessário, porque o homem, segundo Aristóteles, né, era um animal político. O homem era um animal político. Ou seja, o homem precisa viver em sociedade e para ele viver em sociedade, ele precisava se autorregular, né? Então, os homens precisavam criar a lei para estabelecer regras de convívio. Ao mesmo tempo, o homem precisa do outro homem para se manter, né? Para de alguma forma, se ajudar, né? Então, segundo esses autores, cada classe social tinha sua função dentro daquele grupo, né? E aí você tem a cidade grega, né? Qual era a ideia de justiça, a ideia de decisão, a ideia de lei. Vocês não precisam aprofundar nessa discussão. O que é importante é dizer que o mundo passa a ser regulado pela lei e quem cria a lei é a política, para que os homens consigam viver melhor, viver de maneira organizada sem ameaçar a vida do outro. Eles também discutem sobre regimes políticos, né, principalmente o Platão, né, ele discute muito sobre os tipos de regime político. Então, eles vão classificar os regimes políticos em dois, a partir de dois elementos. Primeiro, quantos governam, que é o sufixo arquia. Então, você tem monarquia, quer dizer, quantos governam? Monarquia, um governa. Oligarquia, poucos governam. Oligarquia, né, significa poucos governando. Óligo, poucos, arquia, governo. Ou arquia, na tradução do grego, quantos governam. Então, monarquia, um governa. Oligarquia,
poucos governam. Poliarquia, muitos governam. O povo governa, de uma maneira geral, né? Uma outra classificação que se faz, especialmente o Platão, é sobre quem governa. Então, você tem, na monarquia, você tem a autocracia, que é o governo de um. Na aristocracia, você tem aí o governo dos melhores, segundo Platão. Aristocracia. Esse prefixo, né, aristó, tem a ver com os melhores. Então, na aristocracia, os melhores governam. E tem a democracia. Demo, o prefixo demo aí associado à ideia de povo. O povo governa, né? Então, o Platão sempre teve a preocupação de definir formas de governo. E ele defendia, né, formas específicas de governo. Era como se as formas de governo obedecessem uma evolução. Então, ele disse que a forma mais primitiva de governo é a monarquia. E aí vai se criando aí uma evolução para a oligarquia e depois para a poliarquia ou a democracia, que era o governo do povo, que era o governo de muitos, né? Mas Platão defendia um governo de filósofos, né? Que a filosofia que deveria, dentro desse governo de muitos, o que deve prevalecer, a decisão que deve prevalecer, deve ser sempre a decisão tomada a partir da filosofia e da razão, da melhor forma de decidir, a partir do entendimento, da compreensão do mundo racional e filosófica. Né? Então, Platão era um grande defensor aí do governo democrático, mas nessa democracia, quem deveria dominar as decisões eram os filósofos, a razão humana. Né? Que isso fique bem claro. E aí, você tem essas discussões, né, sobre o governo que é legítimo e ilegítimo. Né? O Platão e Aristóteles se debruçaram muito sobre essa questão. O que faz um governo ser legítimo ou ilegítimo? O que faz ser legítimo ou ilegítimo para eles é a razão. Se o governo for guiado pelas paixões, por algo irracional, ele não tem legitimidade. Mas se o governo for resultado da avaliação, da compreensão racional do mundo, e se as decisões desse governo forem baseadas na compreensão racional do mundo, esse governo é legítimo. É por isso que o Platão defende o governo dos filósofos. Né? Porque ele diz que é a filosofia, é a razão que iria dar ao homem a melhor capacidade de avaliar o que era certo e o que era errado para a polis. Tá? Então, essa parte aí que tem a discussão sobre Platão e Aristóteles, vocês não precisam aprofundar, mas se baseiem nesses pontos que para mim são mais essenciais. Tá bom? Passando para o segundo ponto, que diz respeito à experiência romana, é importante dizer que Roma nunca consolidou, como Grécia fez, especialmente Atenas, né, que foi um local onde a democracia foi extremamente valorizada. Eu queria fazer um parêntese, acho que é importante, principalmente para a gente que discute algumas questões do materialismo histórico, é que em Roma e Grécia, essa democracia grega que se fala e que é extremamente valorizada, e principalmente a experiência de Atenas, da democracia em Atenas, das assembleias, é importante dizer que a Grécia era um governo, era um país escravocrata, era um império escravocrata. Eles escravizavam os seus presos políticos. Então,
Grécia, por exemplo, a Grécia, o Império Grego, Esparta, por exemplo, estava lá, invadia uma cidade-estado, tomava a cidade-estado e escravizava as pessoas que moravam lá. Então, a Grécia era uma cidade, não era uma cidade maravilha, não, tá? Era no papel, mas era uma cidade escravocrata. Enquanto os filósofos estavam lá nas assembleias, enquanto os senhores estavam discutindo os rumos da polis nas assembleias gregas, os escravos estavam nas casas deles cozinhando, criando seus filhos. Né? Então, a Grécia era uma sociedade extremamente desigual. Quem eram os cidadãos que estavam lá nas assembleias participando da democracia grega? Eram 10% da população. Homens. Mulheres nem pensar. Mulheres não tinham espaço nos espaços públicos da Grécia. Então, a Grécia era uma cidade, um império, e as cidades-estados, as polis gregas e a vivência democrática, e aí me refiro especialmente a Atenas, era bem entre parênteses. Era uma pequena parte da população que tinha condição de participar da vida pública. Porque a maior parte, que era formada de escravos e mulheres, ficavam nos espaços domésticos, ali cuidando dos afazeres, plantando, colhendo, as mulheres criando os filhos, para que os homens aristocratas estivessem ali decidindo as coisas, né? Então, é interessante fazer esse parênteses para dizer que a democracia grega, ela não contemplou todos, ela excluiu vários grupos sociais. Então, quem estava ali na Assembleia era bacana, mas ali era uma parte muito pequena da população, tá? Fique bem claro que não era essa maravilha toda, não. Inclusive, o Marx fala muito isso da situação de Roma, né? Também. Então, em relação a Roma, o que é importante dizer? É que Roma, apesar de incorporar alguns princípios relacionados à participação política, à ideia de política como bem comum, associada à participação, principalmente os poucos teóricos, que não tiveram muitos teóricos como Grécia teve, mas Roma era um império, né? Deixa eu falar, o Império Romano, ele era aristocrático, né? Existia um grupo político que era composto pelo Senado. O Senado elegia os cônsules e esses cônsules, como imperadores, eles tinham funções administrativas e funções de exército, né? Funções militares. Então, Roma nunca foi uma democracia de fato. Existiam assembleias populares, como eu falei para vocês na terça-feira. Existiam algumas assembleias populares, eu dei o exemplo para vocês do julgamento de Jesus, né? Que não existia a figura dos juízes de direito, não existia a sentença de direito. Mas quem é que dava a sentença? Era o povo fazia uma assembleia e ia lá votar quem é que deveria ser considerado culpado. Ali era uma mini assembleia, ali um júri popular que definia ali quem é que estava tomando ali, quem é que era o considerado culpado. E Jesus foi culpado por essa assembleia, né? Então, a Roma, no Império Romano, existia ali uma valorização da Assembleia, mas Roma era uma sociedade aristocrática. Você tinha poucos governantes, um grupo muito seleto governando. Inclusive, esse Senado, que era composto de vários cidadãos da aristocracia romana, foi perdendo poder, e o poder foi cada vez mais, no decorrer do Império Romano, centralizado na figura do imperador. E a preocupação da ciência política nesse período de Roma
e principalmente quem estava ali discutindo o Estado, estava sempre discutindo as características do imperador, do príncipe romano, do imperador romano. Então, Roma passa cada vez mais, gradualmente, a concentrar o poder dentro da figura do imperador. Isso é muito importante, né? As qualidades do imperador que estavam sendo discutidas ali, e não mais a valorização da participação da democracia que os gregos estavam discutindo, né? Então, você veja que Roma vai perdendo algumas características que eram próprias da Grécia, né? Das cidades-estados gregas. E aí você tem ali uma quebra muito grande do Império Romano, né? Uma crise dentro do Império Romano. Especialmente a partir do momento em que o Império Romano começa a se alargar, a tomar aí muitas cidades. Essas cidades, de alguma forma, tinham ali uma população de plebeus que, por força da imposição do Império Romano, começou a empobrecer a população. O imperador começa a empobrecer a população com a cobrança de impostos, com a falta de concessão de políticas ali de melhoria da vida daquelas pessoas. E ali começou a nascer no berço das classes mais empobrecidas de Roma uma certa ideia de resistência, né? Uma certa contraposição ao Império Romano. Então você tinha ali vários levantes políticos contra o Império Romano dentro dessas cidades-estados romanas, né? E dentre as insurgências você tinha muito o crescimento de perspectivas mais religiosas que se insurgiam contra o Império Romano. Então, várias pessoas se apresentavam, assim como Jesus se apresentou como... Várias pessoas se apresentaram como Messias, né? Como alguém que ia salvar aquelas pessoas daquela condição de empobrecimento. E várias seitas religiosas denunciavam os desmandos e a cobrança absurda de impostos que empobrecia a população. Então, a figura de Jesus, né, histórica, ela nasce dentro desse contexto de crise de resistência dos plebeus. E aí você tem uma figura política que era também religiosa. E o cristianismo, a partir da morte de Jesus, começa a assumir aí um protagonismo muito grande dentro das populações mais empobrecidas de Roma. E aí, interessante, olha o que aconteceu. Porque geralmente, em Roma, uma religião ou uma seita religiosa era ligada a uma cidade específica. Era como se fosse assim, nessa cidade, a seita oficial, a religião oficial é essa. A seita oficial é essa. E aí, como o cristianismo foi proibido no Império Romano, né? O cristianismo não estava mais ligado a nenhuma cidade. E o cristianismo começa a se universalizar, a assumir a ideia de que eram aqueles que eram oprimidos, os que eram oprimidos, os que eram empobrecidos, mas que eram filhos de um mesmo Deus. E dava a perspectiva de que todos eram iguais. Essa ideia de igualdade foi ali se disseminando em Roma e provocando também o questionamento do Império Romano. Então, dentre as causas da quebra do Império Romano sim, o papel muito forte de resistência que o cristianismo teve naquele período, né? Então, você tem ali o nascimento do cristianismo como fator de crise do Império Romano. Quando o Império Romano cai de vez, as cidades urbanas, né, urbanizadas, também caem. E começa a haver uma migração para o campo e a formação de pequenas propriedades rurais.
Essas pequenas propriedades rurais dão origem aos feudos. E nasce aí um novo modo de produção, que não era mais escravocrata, mas era um modo de produção feudal, feudalista, feudalismo, se quiserem. Então, os feudos eram organizações rurais, onde existiam essas terras que tinham poderes políticos próprios, mais autônomos, vamos dizer assim. Cada terra tinha o seu proprietário, que era o senhor feudal, que arrendava a terra para os servos. Esse senhor feudal tinha também não só o poder econômico, porque era o proprietário das terras, mas também tinha o poder político. Então, se configura aí um novo modelo político. Você tinha senhores feudais que tinham poder político dentro das suas terras, e você tinha também a Igreja Católica, que tinha poder sobre tudo. Esses senhores feudais começam a, num primeiro momento, se aliar à igreja, porque a igreja passou a conceder a ideia de que esses senhores tinham poderes divinos. E aí se cria o que a gente chama de teocracia. Teo, Deus. Cracia, governo. Governo de Deus. Teocráticos, governos teocráticos. Quer dizer, o senhor feudal, que era o rei, ele era investido também de uma legitimidade dada pela Igreja Católica. Então, existia essa aliança entre os senhores feudais e a Igreja Católica, né? Os papas que concediam esse poder que era não só econômico, mas político e espiritual. Então, a lei, gente, vejam, lá na Grécia, a lei era concedida pela razão. Agora, nesse novo momento da Idade Média, volta-se a ideia de que a lei era elaborada por Deus. Não era mais elaborada pelos homens. Então, é como se fosse uma espécie de retorno à ideia da lei agora associada a uma espécie de concessão divina, e não mais fruto de uma espécie de um acordo entre os homens. Quem legislava era Deus, não eram os homens, né? Então, essa ideia trazida pelo cristianismo, né, que era a ideia de que a lei era algo dado, concedido divinamente. Deus era o legislador. Então, você tem ali essa que a gente chama de dupla investidura, né? Essa aliança entre reis, senhores feudais. Lembra de Game of Thrones, estava falando na última aula. É claro que Game of Thrones não, tinha um fundo histórico importante, mas não dizia tudo. Por exemplo, em Game of Thrones mal aparecia a figura do Papa. E o Papa tinha uma figura fundamental ali naquela disputa entre os reinos, entre os senhores feudais, né? Então você tinha os senhores feudais, que eram os reinos que aparecem na série, e que havia realmente essa disputa de poder de terra. Diz, olha, eu quero tomar essa terra, eu vou lá e aqui tá faltando arroz. Aquele feudo ali planta arroz. Vou lá tomar. Bora lá. Pá. Tomou o feudo para si. Ampliou o espaço ali do reino. Né? Então, existia essa disputa política entre os senhores feudais. A igreja estava acima dessa disputa. Ela estava acima disso. Né? Ela meio que legitimava essa disputa. Porque quem concedia, além da questão militar, o direito ao senhor feudal, né, ao rei, era a igreja. Então, você tinha essa aliança. O senhor feudal tinha uma espécie de investidura divina, né? E aí, o que é importante dizer? É que essa aliança, ela foi aos poucos, ela foi se esfarelando, foi sendo questionada, foi sendo problematizada, especialmente pelos reis. Então,
começa a surgir na teologia, e aí a gente tem no texto 2 várias páginas discutindo sobre isso, e o papel de Santo Agostinho, que discute sobre isso. A igreja começa a rever o seu papel político. Vai dizer, opa, peraí, eu acho e aí alguns teóricos da igreja começam a dizer, não, vamos fazer com que a igreja se limite a assumir o papel de liderança espiritual. Vamos deixar que os reis assumam esse papel de liderança, vamos dizer, profana, né? De liderança política. Então, começa a surgir na Igreja Católica a ideia de que a igreja precisa se separar, né, do rei, do poder profano, do poder político. Por quê? Porque começa a surgir desavenças entre esses dois poderes, essa disputa entre esses dois poderes. Então, a igreja começa a elaborar teorias políticas que dizem, opa, peraí, tudo bem, Deus concedeu aí aos reis um poder. Só que esse poder pode ser questionado pelos homens. E aí começa a surgir aí a ideia de que o homem pode ter a oportunidade de contestar o poder do rei. De que o poder do rei não é absolutamente divino, não. De que o rei pode ser, sim, questionado nas suas atitudes. Ele não é o representante de Deus. Quem representa Deus é a igreja, não é o rei. Então, começa a se romper essa aliança entre reis e igreja. Isso aqui é importante, gente, falar. Tem uma série de informações que eu adoro, coloquei para vocês, mas não precisa se deter nisso, tá? Que tá lá no texto. É importante dizer essa separação de poderes, poder espiritual, poder político, e que isso deu margem para que o poder político fosse questionado. Não, peraí, o rei não pode tudo. O rei pode ser questionado. Isso foi bastante influenciado pela Reforma Protestante e isso deu origem às revoluções burguesas mais para frente, que nós vamos retomar nos próximos autores, tá bom? Era isso, tá? Eu já tenho mais de meia hora de vídeo, mas amanhã a gente tira mais dúvidas, tá bom? Até amanhã.